escolhas, porque as escolhas são muito importantes. São as escolhas que vão conduzir a nossa vida. A nossa vida será conduzida de acordo com aquilo que nós escolhemos seguir. Aquilo que nós escolhemos seguir é para onde nós iremos. As escolhas, eu vejo que na vida tem duas coisas. A vida é feita de escolhas e é feita também de compensação. A vida é feita de escolha e de compensação. Escolha por quê? Dependendo da nossa escolha, nós teremos vida. Dependendo da nossa escolha, nós teremos morte. Compensação. Às vezes as pessoas sofrem por servir a Deus, mas elas têm uma compensação. Elas têm uma compensação. Se elas agradarem a Deus com as suas vidas, a Bíblia diz que até os desejos do coração daquela pessoa, Deus vai cumprir na vida daqueles que se alegram em Deus. A vida é feita de compensação. A gente deixa o mundo, mas ganha o céu. A gente deixa o mundo, mas ganha uma vida com Deus e na presença de Deus. A gente deixa o mundo, mas nós ganhamos uma vida que está no caminho, na verdade e na vida que é Jesus Cristo. Jesus, ele falou muito. Jesus gastou muito tempo da vida dele, no ministério dele, falando sobre o reino de Deus. Jesus pregou muito sobre o reino de Deus. Para que ficasse mais fácil as pessoas entenderem, Jesus falou muitas parábolas. Porque as parábolas, ele usava figura, coisas conhecidas, que ajudavam as pessoas a entender as desconhecidas. E uma coisa que Jesus fez, ele falou sobre o reino dos céus. Ele disse assim: o reino dos céus, quando nós falamos assim, reino dos céus, reino de Deus, nós falamos a mesma coisa. Ele disse: o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a uma porção de fermento. A porção de fermento. Que uma mulher pega o fermento, põe no meio da farinha, e o fermento leva toda aquela farinha. E é interessante que se você deixar a farinha sozinha, vai chegar uma hora, ela vai ficar bichada, ela vai ficar com cheiro rançoso, ela nem presta mais. A farinha sozinha vai chegar uma hora que vai acontecer isso. O fermento sozinho também não faz nada, ele é apenas o fermento. Mas se uma pessoa pega a farinha, um pouco de água e mistura o fermento, vai acontecer uma coisa: aquele fermento vai levedar a massa. Ele vai trabalhar na massa, ele vai modificar aquela farinha. Quem que come farinha de trigo aqui? Quem come farinha? Pega uma colherada de farinha de trigo e come. Pega uma colherada de farinha de trigo. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Nunca vi. Ou torra, faz mingau, faz bolo, faz pão, faz... A farinha sozinha, não. As pessoas não se alimentam com farinha sozinha. Mas quando essa farinha ganha o fermento, tem uma água que mistura, o que acontece? Essa massa é transformada e ela se torna em algo muito útil, muito bom. Seja um bolo, seja biscoito, seja pão, seja macarrão, ela se transforma e ela transforma em alimento. Por que Jesus disse que o reino de Deus é semelhante ao fermento, que misturado com a massa, ele se transforma, ele é levedada. A massa vira outra coisa. Além de crescer, ela tem outra estrutura, outra espessura, ela se transforma em outra coisa quando se põe o fermento. Pois é, eu quero dizer para vocês que a farinha somos nós. A farinha somos nós. O reino de Deus, o reino dos céus, é o fermento. E a água? A água é Jesus Cristo, a água viva que desceu do céu para matar nossa sede. Quando essas três coisas se encontram, nós, Jesus Cristo e o governo de Deus, a coisa muda. Vidas são transformadas, famílias são reestruturadas. Eu conheci, logo me converti, eu conheci uma médica. Cheguei numa convenção, num retiro espiritual, e essa médica já me fala, ela chamava Neuza. E eu comecei a conversar com ela, e ela começou a dar o testemunho da vida dela. E ela disse assim:
estado de São Paulo, ela estava divorciada do marido, ela se divorciou. E uma outra médica amiga dela conheceu Jesus, e essa médica estava se divorciando também. Quando ela conheceu Jesus, ela desistiu do divórcio. O marido foi com ela para a igreja e eles desistiram do divórcio. E essa médica que já tinha divorciado, sabe o que aconteceu? Ela veio para Jesus, Jesus fez a obra na vida dela, ela trouxe o marido para a igreja e casaram de novo, segundo casamento, porque eles casaram, divorciaram, casaram de novo. Por quê? Porque houve essa chegada do reino de Deus que modifica a vida das pessoas. O reino de Deus modifica. Quando nós estamos falando de reino, irmãos, não pode esquecer que nós estamos falando de governo de Deus. O governo de Deus, o reino de Deus nada mais é nada do que o governo de Deus. É Deus governando a nossa vida. Deus governando a nossa vida. Quando Deus começa a governar a nossa vida, as coisas mudam. Eu lembro o primeiro dia que nós fomos na igreja, que o pastor Mário Albano foi, porque eu fui no terceiro domingo que eu fui, ele foi pela primeira vez. E ele foi debochando, ele teve que dar esse testemunho, ele foi debochando, achou que chegava lá, o pastor ia fazer apelo, ele sabia tudo. Ele sabia tudo. Sabe a pessoa que sabe tudo? A pessoa vai lá, mais ou menos, ele sabia tudo. Chegou lá, sabe o que aconteceu? O pastor pregou, olhava para nós, parecia até que ele sabia que a nossos problemas, ele não sabia, mas Jesus Cristo sabia, o Espírito Santo sabia, e o pastor falava e olhava para nós, e eu achei até que a minha mãe tinha contado a nossa vida do pastor, porque eu falei, não, ninguém sabe as coisas assim, mamãe não é coisa feia, agora eu estou com vergonha, porque agora o pastor sabe toda a nossa vida, e minha mãe não tinha falado nada, mas eu não tinha conhecimento do Espírito Santo que conhece as profundezas de Deus e conhece as nossas também. Agora o que eu quero mostrar para vocês é a mudança. Olha aqui para mim. Quando o reino de Deus chega, a coisa começa a acontecer na hora, nem demora muito. Nós chegamos no portão de casa. Ele perguntou para mim assim: o que você achou da igreja? Eu já veio no deboche. Eu já sabia, vai debochar, mas nem adianta, porque eu não largo Jesus por nada. Pensei, nem adianta. Ele: o que você achou da igreja? Eu falei: não, e agora? Olhei bem e disse: eu gostei, porque nem adianta botar defeito, porque eu não vou deixar. Aí eu fiquei com medo de perguntar. Mas tem hora que eu tenho que ter coragem. Aí eu falei: e você? Sabe qual foi a resposta? A partir de hoje você é o marido que você precisa ter. Uma pregação. O reino de Deus chegou. A farinha estava ali. Somente farinha. Mas o reino de Deus chegou. Foi mostrado Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. O pastor não fez, eu acho que foi castigo para ele, porque ele estava muito sabido demais, já sabia até que o pastor ia fazer, o apelo, como seria, debochando. Deus falou: pois é assim, né? Você vai entregar a vida sem apelo. Irmãos, o pastor que todo domingo fazia apelo. Aquele dia não fez apelo. Não fez. E ele ficou sentado lá esperando o pastor fazer apelo, com vontade que o pastor fizesse apelo. O pastor não fez apelo. Sabe o que aconteceu? Ele entregou a vida a Jesus lá no banco sem apelo mesmo. E o Senhor transformou a nossa vida. Quando ele chegou, que ele falou lá, que a partir daquele momento ele ia ser o marido que eu precisava ter, não foi uma coisa assim, do homem. Não. Foi uma coisa com a ajuda de Deus, com a revelação que Deus faz, com a força, com o entendimento que Deus dá para a pessoa, e a pessoa se transforma. Eu até me assustei, porque 3 semanas atrás eu tinha arrumado a mala dele para pedir para ele sumir na casa. Mas aquele dia eu falei: meu Deus, e eu não estava com medo de perguntar para o homem se ele tinha gostado, ele falar que não tinha gostado, e aí já ia arrumar um problema. Não, irmãos, mas quando o reino de Deus chega,
usando-se a calma. Foi assim, pastor Mário? Olha aí. Não está mentindo, por isso que eu estou na presença dele, porque foi exatamente isso. Irmãos, Jesus disse que o reino de Deus é como uma porção de fermento. Uma porção. Que a dona de casa pega 3 porções de farinha. Vocês notam? Que precisa 3 porções de farinha. Mas o fermento, uma porção só é suficiente. Aleluia. O Espírito Santo está te mostrando alguma coisa? Precisa de 3 porções de farinha. A farinha somos nós. Mas o fermento, uma porção só é suficiente. Não precisa, irmãos. Você nem não precisa assim. Deus faz as coisas tão devagar e tão perfeita e tão poderosa na nossa vida, que às vezes a gente fica até assustado. Como é que Deus fez isso? Como é que Deus fez? Agora, irmãos, eu quero dizer que, sabe que Jesus contou essas palavras sobre o reino de Deus? Para mostrar para nós a importância da gente ter estar no reino de Deus. Jesus contou muitas palavras falando do reino de Deus. Por quê? Porque é importante você viver debaixo do governo de Deus. É importante você viver debaixo do governo de Deus. Irmãos, quando a gente vive no governo de Deus, algumas coisas acontecem na vida da gente que não aconteceria. Eu, às vezes, eu penso assim, eu sou uma pessoa cansada de estrada, mas já viajando muito. Nesses 45 anos, acho que mais ou menos isso, de ministério que nós temos, nós tivemos um ministério pastoral missionário. Nós moramos em várias partes do Brasil. Nós moramos em várias partes do Brasil. O lugar onde nós ficamos mais tempo chama-se Uberaba. Já tem mais de 10 anos. O lugar que nós tínhamos ficado mais tempo era 9 anos, aqui já tem mais de 10. Então, irmãos, eu sou uma pessoa cansada de estrada. Se eu pudesse, ficava só na minha casa, na minha cidade. Viagem quando precisa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando o reino de Deus, a gente está no reino de Deus, irmãos, não precisa de força, não é nem pela força, nem pela violência, é uma obra do Espírito Santo. Eu sempre entendi que Jesus, quando comecei a estudar a Bíblia, eu entendi que Jesus mandou de 2 em 2. Os discípulos, você vê que ele mandou 2 em 2? Por que ele mandou de 2 em 2? Porque 2, um cuida do outro. Se ficar sozinho, não tem quem cuida. 2, se um tiver com frio, o outro aquece. Se um escorregar, cair, o outro levanta. Irmãos, que às vezes o pastor Mário precisava viajar e não tinha companhia para ele viajar. E eu disse, eu estou cansado. Não quero, eu estou cansado. Não, vê se acha que não achava ninguém para viajar com ela. Sabe o que eu falei assim, não está precisando todo o meu cansaço? Sem querer viajar. Quantas viagens que eu não fiz com o pastor Mário agora? Só para ele não ir sozinho, porque eu tinha muita preocupação de ele viajar sozinho. Tinha preocupação. Jesus mandou de 2 em 2. Jesus tinha uma razão para mandar de 2 em 2. É claro que nem sempre a pessoa tem condição de viajar junto com outra pessoa. Mas sempre eu pensava, eu posso ir, não tenho filho pequeno, meu filho já está grande, eu vou. Quantas viagens que eu fiz para fazer companhia com meu marido, para não ver meu marido sozinho. Agora, quem me conduzia a isso? Irmãos, quando você está debaixo do governo de Deus, Deus fala até no teu coração. Deus fala na tua consciência. E você não está ouvindo a tua consciência se você tiver dureza no teu coração. Se não tiver dureza, você vai ver Deus falando na tua consciência. Nem não é pela força, nem pela violência, irmãos. É uma obra do Espírito Santo de Deus. É uma obra do Espírito Santo. Amém? Irmãos, Deus está oferecendo para governar nós. Deus se oferece para ser o rei na sua casa, rei na sua cidade, rei no teu país. Ele se oferece, sabe por quê, irmãos? Agora, ele não força ninguém. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Vamos ler João 3,16. Todo mundo conhece esse texto. Conhece, irmão? João, você não olhar lá. Não, está olhando. Olhou lá, né? Aí todo mundo sabe. O que o Senhor Jesus disse nesse versículo João 3,16? O que ele disse?
Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É muito grande essa coisa. Que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não obriga ninguém a crer no seu Filho Jesus. Ele não obriga ninguém a crer. Mas aquele que crê vai herdar a vida eterna. Ele não obriga ninguém, é escolha nossa. Nós é que escolhemos. Nós é que escolhemos. Ele diz, porque Deus amou o mundo, Jesus falando, de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes eu brinco com alguém, brincando com alguém, eu falo assim, eu vou para o céu. Eu não vou fazer tal coisa porque eu sou crente, eu quero ir para o céu. E se eu fizer, eu sei que eu vou desonrar o nome de Deus. Eu quero ir para o céu. Aí quando eu digo assim, eu vou para o céu, alguém fala assim, mas como é que você sabe? Que garantia você tem? Isso não é, como é que fala assim, quando a pessoa quer ser grande coisa, assim, né? Falou, não, você sabe por que eu digo que eu vou para o céu? Porque eu creio em Jesus Cristo. E o que a palavra diz é que Deus me amou de tal maneira que deu Jesus. Se eu crer nele, eu vou ter a vida eterna. Se eu tiver dúvida, então estou duvidando da palavra de Deus. Se eu não estou duvidando da palavra de Deus, você tem Cristo aí, você tem que saber, ter certeza que você, a não ser que você se desvia do caminho do Senhor, e daí você pode perder a salvação, mas se você não se desviar, mesmo você vai, teu destino é o céu. Nosso alvo é o céu, mas a escolha é nossa, a escolha é tua, a escolha é minha. Vamos ver João, capítulo 1, versículo 11, versículo 12. Vamos ver. Há mais uma coisa que Deus nos dá para escolher. Jesus veio para os seus. Jesus era um judeu. Jesus veio, nasceu em Israel. Jesus nasce ali na terra dos judeus. Jesus era um judeu, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Duvidaram que Jesus era o Messias. Acabou, não acabou nada. Deus estendeu a obra para mais longe. Veja o versículo 12 que diz: mas a todos quantos o receberam, Deus fez o quê? Deu o direito de ser filho. O que é que Deus fez com todos que receberam Jesus? Deus deu a eles o direito de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no santo nome do Senhor. Portanto, se você crê no nome do Senhor, não tem que abrir você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Estou enfrentando lutas, os filhos de Deus enfrentam lutas também. Não é só os que não são que enfrentam lutas, nós enfrentamos lutas e assim até maior que o povo do mundo. Porque nós temos o diabo do inferno contra nós. Mas vencedores somos nós, não é o mundo nem o diabo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a todos ele veio para os seus não creram nele, mas todos aqueles que creram se tornaram filhos de Deus, filhos de Deus. Vamos ler, irmãos, lá no Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, versículo 20. Estamos já chegando ao final. Capítulo 30, versículo 19 e 20 de Deuteronômio. O que diz a palavra de Deus? Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus diz: eu tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês. Porque quando Deus fala isso aqui, já foi na repetição das leis, porque a lei já tinha dado. Antes de Moisés morrer, houve a repetição das leis, ou seja, fala as mesmas coisas, orientando o povo como continuar vencendo, como o povo continuar na presença de Deus. E muitos se rebelaram, muitos se desobedeceram. Irmãos, agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Tem pessoa que é treinada a desobediência desde pequenininho. Desde pequenininho
assim é duro para atender a autoridade da mãe e do pai. Você vê que às vezes é pequenininho no berço e ele já se recusa a obedecer pai e mãe. Às vezes pai e mãe tem que mostrar quem é que manda ali, senão quem vai mandar é o bebê. E a mãe tem coração mole dentro, tem hora que a gente tem que fazer força para não ter coração mole, porque não é difícil ter coração mole, não. Ai, irmãos, aquele dia eu tive uma experiência maravilhosa. Quer chorar? Vai, chora de novo. Tranquei a porta, larguei trancado, mas não demorou muito. O senhor acabou? Se eu tivesse ficado ali, sabe, se eu continuado chorando, eu teria feito a vontade deles. E eu não estaria fazendo uma boa educação, de jeito nenhum. Irmãos, aqui nós vemos Deus, por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, não existe vitória na desobediência à palavra de Deus. Não existe vitória. A desobediência, apesar de Deus nos amar, mas a nossa desobediência aos seus mandamentos, aquilo que Ele tem nos ensinado, irmãos, isso arruma problema, agrava os problemas e acaba fazendo vitoriosos perder vitória por causa da desobediência. Então, irmão, não é negócio de desobedecer a palavra de Deus, não. Obedecer é o melhor negócio. E Deus disse assim: olha, já falei tantas vezes para vocês, e hoje eu tomo por testemunha o céu e a terra. Tomo por testemunha contra vocês, que eu tenho proposto para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus nunca forçou ninguém a obedecer Ele, mas Ele disse: se a gente obedecer, quem vai ganhar somos nós. Ele tem a bênção, Ele tem a vida, Ele tem a vitória para nos dar. E Ele diz: hoje eu tomo por testemunha contra vós de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu proponho dentro de vocês, vocês escolhem. Vocês escolhem. Deus, ninguém vai entrar no céu forçado. Não, você pensa que Deus vai forçar você? Não vai. Deus te ama, provou, e você não tem que provar mais nada. Que nos ama porque já provou isso. Ele oferece. Agora, nós é que decidimos obedecer ou não, querer ou não. Bem-aventurados são os que quiserem aceitar. E ele diz: hoje eu proponho, eu tomo o céu e a terra como testemunho, que eu já tenho proposto para vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí veja bem, olha o amor de Deus, olha o amor de Deus. Talvez se fosse um de nós, a gente pararia por aqui. Já mostrei para vocês escolhem a bênção, a maldição, a vida ou a morte. Mas o amor de Deus leva a continuar tentando guiar o seu povo. E Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Junto com sabe, uma palavra muito forte, tenho dito para vocês, e hoje eu tomo o céu e a terra, testemunha contra vocês, de que eu tenho proposto a bênção e a maldição, a morte e a vida. Ele não para por aí. Agora vem o conselho do Pai: escolhe a vida para que vocês vivam. Escolhe a vida. Hoje o Espírito Santo diz para nós: escolhe a vida para que você viva. Não só você, mas a tua descendência também. Deus não quer abençoar só você, Deus quer abençoar a tua descendência. Deus quer abençoar os teus filhos, filhos dos seus filhos. Na obediência dos pais, os filhos são abençoados. Na dureza do coração dos pais, os filhos podem perder a bênção. Que teus filhos não percam a bênção em nome de Jesus. Agora veja o versículo seguinte para a gente terminar. Como seria? Ele escolhe a vida. Olha o amor de Deus. Agora vem o convite: escolhe a vida para que você viva, você e seus descendentes. De que maneira? Amando ao Senhor teu Deus. Ame o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Meus irmãos, tem muitas pessoas que já morreram prematuramente, morreram antes do tempo. Tem muita gente que morreu antes do tempo. Tem muita gente hoje que está morrendo antes do tempo, morte
Senhor, não quiseram Deus, não quiseram voltar sua vida para Deus, e o que aconteceu? Morreram prematuramente. E o Senhor disse: que maneira é essa vida? Eu chamo vocês para ter vida, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-te a Ele. Meus irmãos, quem sabe, olha aqui para mim, quem sabe Deus já tem falado alguma coisa no teu coração e você tem endurecido o teu coração. Quem sabe você está vendo, o Espírito Santo está mostrando alguma coisa para você que você não pode continuar dessa maneira, e quem sabe você tem endurecido o teu coração. Mas eu quero dizer, irmãos, que o que vai dar vida para você não é a dureza do teu coração, não, mas você ceder para Deus, você concordar que Deus está com a razão. Você pode ter as tuas razões, mas o que deve ser levado em conta é as razões de Deus, porque Deus é tudo, sabe tudo, aleluia. E ele diz: porque aí, isso é achegando-te a Ele. Como é que nós vamos achegar a Deus, irmão? Se nós não queremos estar ouvindo a voz de Deus? Que se chegar a Deus, se você está ouvindo a voz de Deus, não tem como. O que faz a gente chegar a Deus é ouvir Deus, concordar com Ele, querer o que Ele tem para nós. Isso nos faz, a gente chega perto de Deus. Não é na desobediência, não. E aqui diz: porque isto é o que? Ele é a tua vida, Deus é a nossa vida, e também o prolongamento dos nossos dias. Quem aqui quer viver mais de 90 anos? Levanta a mão. Quem quer viver mais de 100? Mais de 110? 120? Olha, gente, tem muita gente que quer viver 120. Você quer viver 120 anos? Você sabe que você tem que orar, mas muita gente viver 120 anos, a questão você não vai ter nem com quem conversar. E os assuntos Deus não vai ter nada a ver com os assuntos avançados de Deus. Concorda? Deus assuntos, meu filho, não vai ter nada a ver com aqueles assuntos daqueles que são jovens. Irmãos, e ele diz aqui que ele é o prolongamento. Você pode viver 120 anos tranquilo, firme e forte. Viver 130, 120, 130, ou quantos anos Deus te der. Você não vai morrer antes do tempo. Se você deixar Deus governar a sua vida, você não vai morrer antes do tempo, porque diz que Ele é a nossa vida e é o prolongamento da nossa vida. Ou seja, Ele quer prolongar nossas vidas. E mais uma coisa, irmãos, mais uma coisa para vocês. É para animar vocês, viu? Isso aqui é uma revelação. Só que essa revelação já te revelado muitas vezes. Você sabia que você é mais bonito hoje do que era? Quem que hoje é mais bonito do que era? Levanta a mão. E você sabia que você está ficando velho, ficando velha, e o natural era você ir ficando mais feia? Isso seria o natural. Só que você tem Deus, da medida que você vai ficando mais velho, você vai passando por uma outra fase da sua vida, forte, bonito, forte e bonita. Esses dias eu perguntei para o senhor: quantos anos o senhor tem? 75. Eita, garotão. Noção, meu. Ele está meninão ainda. Com Deus na sua vida, o senhor pode ir muito longe. Não só ter vida, mas dar muito fruto ainda na velhice. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, eu lembro esses dias aqui, eles dão frutos, e não é qualquer fruta, não, viçosos e florescentes na velhice. Amém, meus irmãos? Amém? Amém, queridos? Deixa Deus governar a sua vida, não endureça teu coração, deixa Deus governar a sua vida, deixa Deus governar a sua vida, que você vai se sair bem. Deixa Deus governar a tua vida, e vai dar certo. Endureça o coração e você vai ver, você vai passar uns amargos, umas amarguras que Deus não quer que você passe. Mas Ele não vai te livrar de passar se você conhecer o teu coração a respeito daquilo que é o certo, só para dizer que você tem razão. Irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Mais interessante do que ter razão é dar ouvido às razões de Deus. Mais interessante do que você ter razão é você dar
ouvido as razões do nosso Deus. Mais interessante, mais produtivo, melhor em tudo. Amém, meus irmãos? Melhor em tudo. Não deixa a tua carne mandar, não deixa. Quem sabe nós temos pessoas hoje aqui que ainda não resolveu o problema porque a carne é que está mandando, né? Enquanto a tua carne mandar, você vai resolver não. Certo?